Eu sou o Miguel e bem-vindo a mais um episódio do Política, tchê! Por que eu falei mais um episódio? Porque eu quero considerar isso como episódio 0. No primeiro a gente falou sobre um governador para chamar de meu. No segundo a gente falou sobre alguns problemas que eu vi na direita liberal. Só que eu esqueci de falar uma pequena coisa. Como você pode ficar mais ativo na política? A gente não tá falando de pegar uma câmera e sair perguntando para as pessoas quanto rende o FGTS. Quanto rende o FGTS? Quanto rende o FGTS? Vai! Não. Existem meios mais simples, existem grupos mais simples. Tu não precisa sempre ser um ponta de lança pra fazer esse tipo de coisa. Tu não precisa sempre abrir um canal no YouTube. Até porque tu vai estar roubando as minhas views. Entende? Tu não precisa ser a pessoa na frente pra entender. Tu pode simplesmente se informar, né? Se tornar uma pessoa um pouco mais situada no que tu tá fazendo. Ou tu pode ser o backstage, né? Tu pode ser o bastidor de alguém. Sabe? Nem todo mundo é feito pra falar ao público. Mas algumas pessoas adoram revisar dados. Sabe? Algumas pessoas gostam disso, para algumas pessoas é legal. Então, qual vai ser a ideia desse episódio que eu gostaria de chamar, eu vou chamar porque o canal é meu, de episódio 0, o como agir na política. Existem alguns meios, né? Por exemplo, existe um grupo chamado Detetives do Diário, que eles olham o Diário da União para ver o que está acontecendo referente ao governo federal, ou no diário do estado deles. Mas eu acredito que o primeiro passo, o mais interessante, é tu se focar em 2 âmbitos. Primeiro na tua cidade e segundo no teu estado. Como é que tu faz isso? Tu entra no site da Câmara. A Câmara Legislativa Municipal ou a Câmara Legislativa Estadual. Entrando nesse site, ele, dependendo do layout dele, mas normalmente ele vai estar aparecendo um botão chamado Deputados ou Bancadas. Clica ali. E aí tu vai poder ver os deputados que estão eleitos para aquela legislatura. Ali normalmente o que tu pode ver? Principalmente, né? Existem outras coisas, mas o principal é o quanto ele gasta e o que ele propõe. Tem uma certa armadilha que muitas preposições dele, muitas solicitações, são preposições para outra preposição ir para frente. Então é muito fácil o cara ter uma lista enorme. Não quer dizer que ele está trabalhando muito. Pode ser que ele está trabalhando ou para barrar algo, sendo bom ou ruim, aí dependendo de como ele julga aquilo, ou como o partido dele julga aquilo, ou para promover algo mais rápido, entende? Então, não quer dizer exatamente que uma lista com 4 páginas seja uma lista que o pessoal trabalhou muito. Então, realmente, tem que ir ali, abrir, e quando tu abre, vai aparecer ali o resumo do que é. Se tu tiver que abrir uma outra PL, aí é um pouco mais complicado porque tu vai ter que ler a PL. Mas normalmente ali já diz o que ele está se promovendo, sabe? E claro que existem leis que elas são do cotidiano, então elas não vão mudar tanto a vida, elas não mexem no orçamento público, mas elas vão dizer coisas que vão atingir o seu dia a dia. Por exemplo, tem uma lei de um vereador aqui de Sapucaia que ele quer que os portões eles abram para dentro das casas, os portões automáticos, e não para fora, com o objetivo de não machucar as pessoas quando elas estiverem passando. É uma lei ela faz sentido, né? Claro que a pessoa que precisa que o portão abra para fora, porque ela não tem espaço para o portão abrir para dentro, porque vai arranhar no carro dela, ela vai ficar irritada. Mas ainda assim a lei faz sentido, né? A lei que ela precisa ser para todos, né? Porque se a gente abrir a exceção para um, provavelmente vai abrir para todo mundo. Tu pode verificar dessa forma, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Assembleia Estadual. E aí depois que tu viu os gastos dele, ou as propostas dele, tem os números de contato. Vai ter as redes sociais, vai ter o WhatsApp, Twitter, número de telefone, entende? Todos os meios de contatar eles. A gente contata bastante, né? A gente tenta falar com eles. Normalmente tu não vai falar com o deputado, tu vai falar com o assessor, tu tem que pedir a ajuda dele. E isso não é uma coisa muito interessante porque parece que tu está incomodando. Mesmo ele sendo teu funcionário, parece que tu está incomodando. Ou tu também pode comparecer na Assembleia, nas votações que eles têm, são abertas, a não ser que seja alguma coisa restrita, né? E aí tu pode participar ali, né? Pode até solicitar, fazer uma audiência sobre alguma coisa e aí tu pode usar o microfone da câmera para falar. Tem um certo procedimento para isso, tu não pode simplesmente chegar e querer começar a falar, que provavelmente eles não vão deixar, mesmo sendo a casa do povo, né? Tudo ali tem um certo regimento a ser respeitado. E aí a gente tem o outro movimento que é se juntar a uma juventude política. Uou!
simplesmente se filiar ao partido, que daí tu pode ir nas reuniões, conversar, conhecer mais gente. Só que aí esse aí é um passo de ativismo que é basicamente, tu já tá dentro do meio da política, né? Tu já não pode fazer, não existe outros degraus além desse. Mas assim, se tu exercitar bem os primeiros, e tu não precisa fazer de todos, faz só da pessoa que tu votou. Vê o quanto teu deputado tá gastando, se ele tá usando auxílio gasolina, se ele tá usando auxílio moradia, quantas propostas ele tá fazendo. Tu não é obrigado a votar nesse cara de novo, sabe? O partido não tem que mandar em ti. Tu pode votar em quem tu quiser, não importa a ideologia da pessoa, ela tem que mostrar trabalho. Segue só as pessoas que tu vota, já tá ótimo, tu vai estar muito acima da média. Tu quer seguir mais? Segue as pessoas da oposição pra ver se elas estão fazendo alguma coisa. Senão é tudo um joguinho de conchavo, onde ele aprova uma coisa que vai te beneficiar e outra que não vai ajudar a população. O ativismo nas redes, ele não é uma coisa simples, ele não é uma coisa fácil, mas ele é uma coisa totalmente realizável. Se tu dedicar 20 minutos do teu dia, na semana, tu já vai conseguir fazer. E é muito importante que tu possa fazer isso para te conseguir votar conscientemente, para te saber o deputado que tu está votando, para te dizer, não, aquele cara eu sei porque eu votei nele. Sabe? Não é simplesmente quando tu estiver chegando na votação pegar um santinho e votar na primeira pessoa porque tu gostou da foto, porque o número é legal. Tá? Mas só para fechar, então, o terceiro passo para se tornar um pouco mais ativo na política, se filiando ao partido ou se filiando à juventude dele. Não gostou de nenhum partido? Então se filia a juventudes. Por exemplo, tem o Livres, que não é diretamente ligado ao Novo, mas ele tem um braço do Novo ali. Tem o JL, que quando tem uma tendência mais liberal, o JL que também é mais direcionado a estudantes, né? Tu já tá muito velho para um grêmio estudantil de escola, o JL ele tem muitos universitários, então ele seria interessante. Nós temos o próprio MBL, né? Tem também alguns movimentos liberais um pouco menores, que estão começando agora. A ideia é tu não querer formar um grupinho para tentar dizer que tu é ativo. É tu ser ativo e por isso estar num grupo, entende? Tu não importa, é o que eu sempre comento, não importa se tu é direita ou de esquerda, contanto que tu queira fazer o bem, tu queira fazer algo bom, sabe? Eu sou uma pessoa que me considero direita liberal. Mas se um político de esquerda pautar uma lei boa e conseguir aprová-la, a gente tem que aplaudir ele. Não precisa desse joguinho de torcida que tudo que o outro faz é errado. Não, existem muitas coisas certas. A Tabata Amaral, por exemplo, ela pediu para haver uma troca na Previdência, na reforma da Previdência, e quando houve a troca ela votou aprovando. Ela foi expulsa do partido por causa disso. Mas é uma pessoa que tem caráter e sabe o que é trabalhar direito. Entende? Então assim, tu quer ser mais ativo na política, não importa se tu quer ser da direita ou da esquerda. Eu preferia que tu fosse da direita, porque daí a gente poderia militar junto. Mas só não seja mais uma pessoa que segue a multidão, sabe? Porque o ativismo político não é isso. O ativismo político não é simplesmente idolatrar uma imagem sem se perguntar o porquê você está fazendo aquilo. Então tá, esse é mais um episódio do Política Tchê. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir e deixar o like, que é a mesma coisa. Compartilhem para seus amigos. Comenta aí se gostou. Se não curtiu, me avisa, né? Pra mim ver o que eu possa mudar. E um abraço, tchê!